Meu nome é Gisele, né? Eu sou do Mato Grosso, da cidade de Rondonópolis. Eu nasci em Guiratinga, uma cidade pequena, vizinha, né? E na minha família eu tive a sorte, né, de ter os parentes, né, do lado da minha mãe e do meu pai. A família do lado da minha mãe é uma família um pouco mais complexa, né? Não tem uma certa tipo, uma certa aceitação, na verdade. Porque desde quando a gente era criança, né, a gente sempre ouvia aquelas histórias do meu avô, né? E criança não dá importância muito nas coisas, não presta atenção no que é importante, né? E a história da minha bisa começa assim, que o avô dizia, né, que ela foi aquela índia pegada no laço, e contava aquelas histórias, né? Uma vez eu conheci uma pessoa que tinha uma história mais ou menos parecida, né, com a minha. Eu fui perguntar, né, falei, vô, conheci uma pessoa que tinha uma história assim, mais ou menos assim, tal, tal. Aí ele foi falar, né, não, é porque lá de onde o seu bisavô veio, onde ele trabalhava, porque ele trabalhava no garimpo, geralmente os homens faziam isso e era normal. Eu fiquei analisando aquilo, né? Falei, poxa, isso não tem nada de uma história bonita, né? Não tem nada, não tem nada de lindo, não tem nada, né, de uma história de amor, né? Falar que você foi lá e pegou uma pessoa no laço, no dente de cachorro, que você levou, amansou, né, fez dela da sua esposa a dona do seu lar, da sua família, à força. Isso é uma história de rapto, de sequestro, de violência, né, de estupro, né? Não tem nada de bonito, né? E quando eu fui questionar isso na minha família, né, as pessoas não gostaram do que ouviram, né? Falei, gente, mas isso não é certo. Porque a gente carrega sangue de estrupadores, a gente carrega um sangue de pessoas que fizeram violência, né? E como que ficou a família dela, né? Como que ficou? De repente sua filha some, desaparece e nunca mais você vê? Vocês já pensaram como que ficou o pai dela, os irmãos, os avós, a mãe dela, em nunca mais, né, de ver a filha, saber o que aconteceu, se morreu, se estava viva, né? É uma situação muito triste, né? Já começa errado que é o tal do garimpo, né? Que o garimpo chegou e tomou conta de tudo que era dos indígenas, né? Desmatou, poluiu a água, né? E de repente houve-se aquela parte, né, que raptaram as moças das aldeias, né? E nisso ele saiu de um estado para o outro, né? Ele ele estava num lugar e veio para outro. E ela demorou pela história, né? Ela demorou, né, aceitar, né, aquela vida, né? Eu acredito que ela deve ter aceitado porque ela viu que não tinha mais jeito, né? E ficou vivendo aquela vida lá até a data do falecimento dela, né? A família gerou. As histórias que eu ouvi do meu avô é que ela faleceu muito cedo, muito nova. Ela teve mais de 10 filhos. Eu fico imaginando, né, que ela deve ter tido uma depressão. Antigamente não se falava em depressão, né? E ele, quando chegou aqui no Mato Grosso, ele já chegou muito rico, né? Comprou uma fazenda. E o destino não foi muito bom, né? Porque aconteceram muitas coisas, né? Antigamente tinha aquela tomada, né, de terras, né?
poderoso ia lá, tomava e pronto, acabou. E assim é a história da família da minha mãe. Meu avô sempre dizia assim, nossa, você se parece um pouco com ela, né, e tal. Mas eu falava assim, nossa, avô, é uma história muito triste. Você contava quando a gente era criança. E eu achava incrível, os meus primos achavam incrível, a minha mãe, todo mundo ficava assim, fascinado com os detalhes da história, né? Só que eu cheguei a enxergar de uma outra maneira, né? E teve um tempo que eu morei no Goiás, que é a cidade onde meu avô morava, né? Depois eles foram para lá. E lá eu tive uma certa dificuldade. Foi daí que eu comecei a questionar tudo isso, né? No momento que eu precisava, né? Declarar em alguns documentos o que eu era, né? E eu cheguei no fórum e a moça disse assim, qual a sua cor? Aí eu lembro que eu disse assim, eu sou morena, né? Não, não existe morena. Aí eu falei assim, eu não sei o que colocar, porque na minha certidão de nascimento, de criança, está escrito branca. E eu fui branca só 15 dias de nascida. Não sei nem por que me registraram assim como branca. E eu nunca me considerei branca, né? Eu falei assim, eu me considero indígena, né? Pelas histórias e tal. Não, você não pode colocar, porque você não tem nenhum documento que comprove. Eu falei, tá difícil, porque uma parte da família é indígena, outra parte é negro, né? Africanos mesmo. E eu não posso declarar o que eu sou. Então coloca pardo. E ficou ali, pardo. Daí, então, tudo que eu ia fazer, pardo, pardo. Eu falava, gente, eu pesquisava sobre isso, né? Eu falava, esse pardismo, isso não existe, né? Isso é uma questão muito hipócrita, eu achava, né? Porque pardo, o que é pardo? Amarelo? Eu não sou pardo, eu não me considero parda. Já a família do meu pai também tem uma história, né? Que é a minha bisavó e a Tata, né? Que na época a mãe da minha bisavó, ela morava aqui em Rondonópolis. Ela era da etnia Boé-Bororo, né? Ela morava numa aldeia, não me lembro bem se era, é uma aldeia que não existe mais. Acho que era Tereza Cristina, uma coisa assim o nome da aldeia. E teve uma guerra aqui, muitos anos atrás, antes de formar a cidade. E essa guerra, ela dividiu muito as famílias dos indígenas e acabou, exterminou com a maioria das aldeias. Muitos indígenas na época tiveram que fugir, se separaram das suas famílias por conta dessa guerra. A família dela foi uma família que foi muito massacrada, porque na época ela viu um filho ser morto, ela viu filhos ser sequestrados, filhas serem sequestradas, né? E estava grávida. Foi muito traumatizante para ela isso, né? E fugir, né? A pé. Pensa a distância que é de Mato Grosso a Goiás. Eles saíram daqui, de Rondonópolis, e foram para um quilombo em Jataí, no Goiás. Aí eles se estabeleceram, ficaram por lá durante muitos anos. Eu não sei a questão que aconteceu, que eles quiseram voltar, né? Depois de muitos anos. Só que quando eles quiseram voltar, por eles não serem mais aldeados, os próprios indígenas excluíram eles, não aceitaram eles de volta. Claro que eles já estavam muito civilizado, que eles não iam conviver mais, não ia dar certo, tal. E essa foi uma questão que a minha tata nunca aceitou, né?
Até então que ela odiava, né, o fato dela não ter que usar o nome dela, o fato dela ter que ter sido batizada, catequizada, como é que fala catequizada, né? Na época ela conta que um padre, né, a obrigou a fazer catequese, batizar. E ela acabou que fazendo, né, porque eles ajudavam muito e eles passavam muita necessidade, né? E acabaram que o questão do instinto da sobrevivência, né, eles aceitaram isso, né? Então, eu não sei o nome dela, né? Realmente, ela viveu uma depressão muito profunda, né? Por conta disso. Depois ela acabou voltando para cá, mas ela não veio para Rondonópolis, eles foram para Barra, não é Barra do Garça, uma cidade próxima a Guiratinga, perto do Rio Garça, eles ficaram, né? Ele trabalhou, né? Eles trabalharam e conseguiram comprar tipo um sítiozinho por ali, né? E ali eles ficaram, né? Depois eles foram para a cidade, né? Por conta que também questão de briga, não sei explicar muito bem essas coisas de retomada de terra, né? Parece que uma pessoa vendeu a terra para eles e era de outra pessoa, e a pessoa foi lá reclamar e acabaram expulsando eles, eles ficaram, né, sem moradia, eles tiveram que ir para a cidade. E a minha tata, ela acabou que suicidando, né? Ela se suicidou porque ela não aguentou a pressão, né? Foi uma coisa muito dolorosa para ela. Eu acredito que ela deve ter passado muita coisa, né? E ela não falava, era uma pessoa que ela não falava o que ela estava sentindo, né? A minha bisavó fala que ela era muito calada, né? E ela não ia em missa, ela odiava, né? Então eu acredito que a partir disso daí, nós, né, os parentes, com todas essas diversas histórias, todos esses diversos relatos, né? O mínimo que a gente pode fazer é honrar o nosso povo, que foi um povo que foi sofrido, que foi sequestrado, né? Que passou por muitas violências, né? Muitas discriminações até os dias de hoje, né? Foram esquecidos, né? Muitos obrigados até a abandonar o próprio nome, né? As origens, por conta do catolicismo, né? E a Bisa, ela acabou que guardando isso para ela acarretou muitos problemas psicológicos, esses problemas psicológicos até passaram para algumas duas filhas, né? E foi uma coisa muito triste, né? Que foi levada para frente, nunca se foi falado, porque o mínimo das histórias que eu sei eram as histórias que ela contava. E quando eu ia perguntar para minha avó, para o meu tio, eles não gostavam de falar. Eles falavam, para que ficar desenterrando essa história? Para que falar isso? É uma coisa que causou muito sofrimento, esquece isso, passou, né? Falaram, não, mas a gente tem que saber a realidade, o que que aconteceu, né? E eu cheguei a pedir, né, a documentação delas, né? Ele não quis me fornecer. Aí eu estava conversando até com aquela nossa parente, a Dida, né? E ela disse que eu posso ir num cartório, né, pegar certidões de óbito. Eu não tinha pensado nisso, né? E essa é a minha primeira procura, né? Eu vou começar a saber de onde veio, se tem algum documento, né? Porque muitos nem devem ter, né? Porque mudaram de nome, não tem como saber,
quem é a família, né? Agora, já a etnia da minha outra parente, do lado da minha mãe, eu não sei exatamente a etnia dela, né? Ela passou anos sem falar a nossa língua, né? Até depois que teve os filhos, ela não se falava muito bem a língua, né? Ela teve muita dificuldade para conviver no meio deles, né? E é isso, né? E, e aqui em Rondonópolis, né? O que, o que eu fiz aqui? Deu uma sumida aqui. Aqui em Rondonópolis, né? O pessoal indígena não aceita muito bem. Aqui em Rondonópolis, o pessoal indígena não aceita o pessoal de fora, né? Eu até estive conversando com uma amiga, né? E ela é da aldeia e ela falou assim, olha, se declarar como indígena é uma coisa, né? Agora você provar é outra, né? É uma questão assim muito complicada, né, para nós, né? Eu não sei como que é aí onde vocês estão, mas aqui a gente sofre muita discriminação, sabe? Eu fico pensando, cara, é uma questão tão mínima, né? Porque acabaria, né, com essa coisa, né, que vem de anos. Nós não somos culpados, né? O futuro não pode pagar pelos erros do passado, né? Eu entendo que o meu bisavô lá atrás, ele errou, né? Mas eu, como bisneta, eu não posso pagar pelos erros dele, né? Tem muito essa questão, né, do rancor, da mágoa. Eu não entendo muito bem, né, o porquê que eles não aceitam tanto, né? É um assunto muito delicado, muito complexo, né? Quando você vai falar, às vezes mudam de assunto, né? Eu já estive em duas aldeias aqui, mas a trabalho, né? Na época que eu trabalhava na assistência social, né? Fiz algumas amizades, mas eles não aceitam. Nós somos considerados como brancos, né? Eu até dei uma risada, né? Falei, mas eu não sou branca. Mas você é considerada como branca. Você não pode participar dos nossos rituais, você não pode conviver na nossa aldeia, você não pode ser considerado indígena só porque você tem sangue indígena, né? Isso eu ouvi da boca de um cacique, né? E eu fiquei pensando, né? Poxa, nós não podemos ser considerados indígenas, nós não podemos participar das coisas deles, né? Mas eles podem participar das nossas coisas, dos nossos eventos, eles podem fazer tudo que a gente faz. Por quê? Porque o mundo mudou, né? O mundo é outro, né? Nós todos somos livres para fazer o que quiser, todos temos livre arbítrio, né? Para ir e vir, comprar o que você quiser, vestir o que você quiser, né? Tá certo que se deve defender a cultura, eu acredito e concordo plenamente com isso, né? Mas eu acredito que não deveria ter essa essa rixa, essa coisa, sabe? Eu acredito que seria a gente levando mais para frente os problemas do passado, né? Aqueles acontecimentos. O perdão é algo muito difícil, né? Perdão é algo muito doloroso, né? Eu acredito que muitos ainda carregam, né,
questão, né, de tudo que aconteceu, né? E aqui é uma questão muito complicada mesmo, por questão dessa guerra que teve aqui em Rondonópolis, né? E o que acabou com muitos dos indígenas daqui, né? Eles não confiam muito, né, no homem branco, né? Por questão dessas coisas, né? Porque foram passados para trás, né? Tiveram suas terras tomadas, né? Suas filhas sequestradas, os filhos mortos e por aí vai, muitas histórias horríveis, né? E é isso, a minha história.